Vamos lá, então. Estão enxergando minha tela? Sim. Só um minutinho que eu tô com algum problema. Só para ajudar. Então, vamos lá. Deixa eu aberto aqui. Professor. Nós paramos aqui. Beleza. Professor. Oi, pode falar? O que acontece quando aquele fundo que está ali no seu SQL azul fica todo branco? É esse azul. Some aquele xizinho que tem ali. Assim? É, mas some essa barra lateral, onde tem desktop, banco de dados. Assim? Isso. Janela. Redefinir layout de janela. Sim. Aí ele volta. Essa aqui você pode fechar isso. Eu acho que o meu eu baixei. Peraí. Aí, agora deu certo. Obrigado, professor. Tranquilo? Tranquilo. Obrigadão. Nada. Deixa eu só ver que tem uma coisa que eu não sei. Ixi. Ué. Sim. Só um minutinho, tá, pessoal? Rapidinho. Tudo bem. Esqueci o nome desse negócio aqui. Touchpad.
coisa esquisita. Deu certo. Besteira aqui. Deixei um servidor rodando aqui. Acabei fazendo besteira. Mas é problema de operacional mesmo. Vamos lá. Vamos para o que interessa. Vamos falar de banco de dados. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, desculpa. Tá? Na aula passada a gente estava falando sobre a parte de insert, né? E aí, dessa aula agora, a gente vai entrar no conteúdo 2, que é trabalhando com a parte da tabela como um todo. Beleza? Alteração de definição de colunas, expressões, atualização, que no caso é update, e delete. Beleza? Vamos falar um pouquinho do alter table. Tá? O alter table, ele é um comando que ele vem junto no mesmo conjunto que o comando create table, certo? Por quê? Ele é um comando que vai alterar as instruções de uma tabela, certo? Então ele é um comando DDL, certo? Como o create table ele faz uma criação de tabela, imagina que se a gente tivesse que dar uma manutenção na tabela, a gente sempre tivesse que apagar ela e criar de novo, apagar ela e criar de novo. Ia ser uma coisa muito custosa, tá certo? Nesse caso tem esse comando, que é o comando alter table, que ele vai alterar as definições da tabela. O que significa alterar? Incluir alguma coisa ou remover alguma coisa. Quando eu falo em alguma coisa, a gente está falando de campo ou até de restrições, tá certo? Então nós temos aqui no nosso comandinho, né? É bem simples, é alter table, tá? Que a gente vai dar o comando, e aí nós vamos entrar com o nome da tabela e a operação que eu quero fazer. Que operação que é essa? A gente pode ter add, certo? Que é para alterar, para adicionar uma nova coluna, certo? O drop, que é para dropar uma nova coluna, e o alter, que é o alter column, que é para alterar uma coluna, tá certo? O alter e o drop, ambos têm que ter a palavra column na frente. Já o add não precisa, beleza? A definição que eu escrevo aqui, definição da coluna, é o que é? O nome da coluna e o tipo nela, e se ela vai ter nulo ou não, tá? Mas fazendo uma exemplificação básica, a gente tem uma tabela aqui chamada orçamento. Vamos criar essa tabela, então. Vamos lá usar o nosso banco BD Unopar, que é o banco que a gente está utilizando, certo? E vamos criar aquela tabelinha. Create table, orçamento. E aí nós vamos criar a coluna. Número, tipo inteiro, e data do tipo date. Beleza? Criei a coluna. Foi isso que veio de especificação para a gente. Tá certo. Vamos dar um select aqui para ver como é que está essa tabela. Dessa maneira. Então, vamos fazer algumas inserções nela. Insert into, orçamento, values. 02.01.2009. Né? Vamos seguir mais ou menos o exemplo que a gente já tem ali. 02.01.2009. 03.01.2009. .01.2009. São apenas alguns exemplos, tá? Então, fiz aqui uma inserção de 4 linhas. Tá lá. Mas, vamos supor que essa tabela orçamento, todo orçamento, quando a gente faz, ele tem um período de vigência, né? Ou seja, até tal dia esse orçamento, ele é válido, né? Quem já pegou o orçamento aí já viu, ó. Orçamento válido por 7 dias, orçamento válido por 5 dias, né?
Então, imagina que surgiu essa situação depois de, não, olha, faltou uma coluna lá na análise que a gente esqueceu, que é a coluna validade. Tá certo? O que que a gente faz? Pronto. E aí? Destrói a tabela, faz os insertos de novo? Não, a gente simplesmente faz uma modificação nessa tabela. Alter Table, tabela orçamento, e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar uma nova coluna. Qual é a coluna? Validade. Qual é o tipo dela? É o tipo date. Por que o tipo date? Porque ela vai ter uma data de validade. Tá certo? Então vou dar aqui ó, um F5 para adicionar essa coluna. Se eu voltar e fizer um novo select nela, ele vai ter adicionado essa coluna na tabela. Então agora, se a gente for lá no banco da Unopar, lá, ó, tabelas, porque minha máquina ela não tem tanto poder de processamento nesse momento aqui, então ela demora um pouquinho. E eu puxar lá o orçamento, eu vou ver que tem as colunas novas adicionadas. E esse Teams rouba um recurso da máquina, depois de novo. Bom, enquanto ele abre aqui, a gente vai ver que tem isso aqui. Mas perfeito, ótimo. Temos aí, então, o que a gente pode fazer? A gente poderia estar modificando esses valores. Mas o analista falou assim, não, pera, se a gente for fazer isso, o volume de informação que a gente vai ter que ficar modificando é muito grande. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa tabela do jeito que está e vamos construir uma tabela chamada orçamento validade e a gente faz o vínculo nela. Beleza? O que a gente pode fazer? Então, a gente vai ter que excluir esse campo. Então, eu sei que aqui é uma maneira de adicionar um novo campo na tabela. Se eu quiser remover esse campo, não é mais desse jeito que eu quero. Eu uso o mesmo comando, alter table. Por que alter table? Porque eu vou alterar a tabela orçamento. Eu vou fazer alguma coisa com ela. O que você vai fazer? Eu vou dropar o quê? Uma coluna. Beleza? Drop column. Certo? Vai dropar qual coluna? Validade. Só isso, eu não preciso colocar o tipo dela. Dou um F5 e aqui a gente está removendo coluna da tabela. Se eu for lá na tabela orçamento, ela não existe mais. Simplesmente vim aqui, dou um refresh e assim que ele atualizar, ele vai aparecer somente essas duas colunas. Então, tanto para adicionar uma coluna nova à tabela, quanto para remover uma coluna na tabela, eu vou estar utilizando a instrução alter table. Essa instrução só serve para isso? Não. A gente vai ver mais para frente que quando nós formos falar em restrição, a gente vai estar utilizando esse mesmo comando, tá? Para adicionar, remover uma restrição. Professor, o senhor me mostrou a questão da alteração. Beleza. Imagine então que a gente tem aqui uma tabela, vamos fazer um exemplo novo aqui, vou deixar aqui de lado. Alteração de coluna. Vamos criar aqui um campo chamado, sei lá, nome cliente. E esse campo ele foi definido como int. O estagiário errou, certo? O estagiário errou. O que a gente vai fazer? O campo existe? Existe. O problema é que a gente não vai conseguir inserir letras nele. Por quê? Porque ele está esperando somente valores inteiros, ou seja, somente números inteiros. Nem números com casas decimais, nada. Temos que arrumar, certo? O que convém fazer? Bom, se é uma coluna inexistente, é mais fácil apagar e construir outra. Mas eu não quero fazer isso. Eu tenho aula com o professor Leonardo, eu quero alterar isso aqui no comando. Então, alter table, orçamento, alter column, nome cliente, varchar de 100. Opa! Não é possível encontrar o objeto orçamento. Por quê? Porque eu escrevi errado. Tá aqui. Fez. Beleza? Então, se a gente for lá verificar, a coluna existe aqui ainda, mas a definição dela vai estar realmente dizendo aqui para a gente. Ponto importante a ser observado. Vamos supor que eu tenho aqui
um insert feito. Insert int orçamento values 6 5,0401/2009 Pedro. Se eu fiz certo, eu tenho uma inserção aqui com o nome Pedro. Não, professor. Esse nome cliente, a gente não vai guardar um nome, a gente vai guardar o código do cliente. Eu quero que essa coluna seja int. Então, o que eu deveria fazer? Alter table, orçamento, alter column, nome cliente, int. Ele não vai permitir. Por quê? Porque ele encontrou valores dentro deles que impossibilitam isso. Por quê? Porque o tipo que eu estou tentando passar, ele não permite, certo? O que eu deveria fazer? Eu tenho que ir lá, limpar aquela coluna, e aí sim eu consigo fazer essa exclusão. Eu vou fazer aqui, mas depois eu falo para vocês como é que é, tá bom? Vai entrar mais precisamente nisso. Mas eu quero falar um negocinho para vocês. Agora, imagina que a gente tem aqui, ó, 12 e 12. Beleza? Eu tenho uma coluna nome, que eu coloquei o número 12 e 12 nela, e ela é varchar. Vou passar para int. Por que ele permitiu agora? Que é o número inteiro. Não entendi. Porque é número inteiro? Porque os valores encontrados nessa coluna, todos eles correspondem ao tipo de definição de dados que eu estou modificando. Beleza? Vamos lá. Crie uma nova coluna, que é a coluna valor, certo? Ela é numérica. Vou fazer uma adição. Fiz a adição. Tá aqui. Pergunta. Esse comando funciona ou não? Funciona? Por quê? Porque é varchar. Por quê? Por quê?
E aí? Não vão responder? Professor, porque... Não tem nada a ver com comando isso. Professor, Hum? é porque o 12,5 é considerado como varchar? É considerado como varchar? Eu acho Tá que... quase lá. É porque assim, como o varchar, ele aceita qualquer tipo de caractere, 12.50 é um tipo de caractere. Tá certo? Então eu consigo fazer conversão de qualquer coisa para varchar, mas de varchar para qualquer coisa nem sempre eu consigo. Tá certo? Então, se eu rodasse esse comando, ele vai rodar com sucesso, sem problema nenhum. Tranquilo? Entendi. 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 Beleza? Em relação ao alter, alguém tem alguma pergunta? Não. Não. Acho que só tem o C na sala, hein? Deixa eu ver aqui. Não, tem bastante gente. Deve ter umas 11 pessoas, mais ou menos. Acho que o restante deve estar com medo, né? Bom, vamos lá, então. Próximo, expressões. O que são expressões? As expressões, elas são tratadas pelo verdadeiro ou falso. As expressões lógicas, a gente vai ter as expressões lógicas e as expressões numéricas. Falando de expressões lógicas, elas vão ter sempre um resultado que é verdadeiro ou falso. Booleano, 1 ou 0. Beleza? E elas possuem operadores e expressões que são do tipo relacional, lógico, conjunto e nulo. As expressões relacionais, cara, são aquelas expressões que a gente faz a comparação, certo? Por exemplo, igual, menor, maior, diferente, maior igual, menor igual. Essas são tidas as expressões relacionais, aonde eu pego um valor e relaciono com o outro por modo de grandeza. Ou seja, se ele é igual ao outro, se ele é menor, se ele é maior, tá certo? Essas são as expressões relacionais que nós temos em banco. As expressões lógicas são as expressões de comparação, ou seja, eu vou criar uma regra, tá? Olha, eu quero que essa expressão relacional e essa expressão relacional seja verdadeira para que ele passe daqui para frente, tá? Então, essa é a expressão lógica do tipo AND. A expressão lógica do tipo ou OR, na verdade, é aquela expressão que pelo menos uma das afirmações, que você pode ter N afirmações, elas têm que ser verdadeiras. Se você tiver 15 e uma só for verdadeira, todas elas usando OR, significa que isso vai passar para frente, tá? Agora, o NOT, ele é uma negação de uma afirmação. Então eu falo assim, ó, você só pode passar daqui para frente se o valor for igual a 10. Se eu colocar um NOT antes, o que significa? Que se o valor for diferente de 10, ele vai passar. Tá certo? Relacionais e lógicos. Alguma pergunta? Não. Os operadores do tipo de conjunto são aqueles mesmos operadores que vocês viram lá na matemática, muito antigamente, quando falava das teorias dos conjuntos, né? Então, já tem alguma coisa que a gente vai relacionar aqui. As expressões de conjunto do tipo in, o que significa isso? Você vai definir uma cadeia de valores para que aquela afirmação seja comparada a essa cadeia de valores. Se essa afirmação for comparada, se esse valor for comparado e for verdadeiro, ele vai seguir adiante. Caso contrário, não. Então, por exemplo, ali, ó, cor in preta ou branca, certo? O in é a mesma coisa que você fizer um OR para cada vez que você fizer uma comparação de igualdade entre cor igual a preta ou cor igual a branca. Você pode usar o in, tá certo?
O between, ele vai checar uma faixa de valores. Isso é interessante para você verificar, por exemplo, eu quero verificar todo mundo que nasceu entre os anos de 2000 e 2012. Então, ele vai buscar lá o ano que for entre 2000 ou 2012. Eu quero trazer uma faixa de nota fiscal que comece do número 1 até o número 50. Quais foram as notas emitidas de 1 a 50 para o cliente X? Então, o between vai servir para isso, tá? Prestem bem atenção. Você pode usar o between principalmente para uma faixa de valores lógica. Por exemplo, de A a F. Tá certo? Você não vai colocar um nome e pedir para esse nome estar numa faixa de valores, tá? O que é muito usado é entre datas e números, tá bom? O like, ele é uma busca em um conjunto através de um coringa. Por exemplo, eu quero trazer todo mundo que o nome comece com F. Então, eu vou usar essa expressãozinha aqui, ó. Aonde o nome da pessoa que eu coloquei lá dentro, Fernando, Flávia, Leonardo, João, que ele comece like, certo? Like. Ó. Comece com a letra F. E não importa o que venha após isso. Tá certo? Então, o que é certo? O nome contenha a letra F no começo e não importa o que vem atrás. Então, se eu for buscar numa cadeia de nomes, por exemplo, nomes da nossa sala, deixa eu pegar aqui quem tem na nossa sala que começa com a letra F. Quem que ele estaria? A Flávia. Só a Flávia. Agora, se eu pedisse para começar com a letra L, viria o Lineker, o Lucas, o Luiz, o Leonardo. Então, não interessa o que vem depois, mas aquilo que começa com a letra F. A segunda opção é que ele vai falar assim, olha, não interessa o que vem antes, mas tenha que terminar com a palavra Silva. Então, por exemplo, o nome do Juan viria, o nome do Guilherme viria, tá certo? Agora, imagina que tivesse uma pessoa que chamasse, Maria da Silva Oliveira, viria? Não viria. Por quê? Porque não termina com a palavra Silva. Beleza? Termina com a palavra Oliveira. Mas a opção está na terceira que a gente pode ver ali. Eu quero que traga todos os nomes que contenham a palavra Oliveira e não me importe o que venha antes e não me importe o que venha depois. Deixa eu ver se alguém aqui entraria nessa regra aqui da nossa sala. Tem o Leonardo Oliveira Rocha. Leonardo Oliveira Rocha entraria? Entraria. E o João Oliveira entraria? Entraria também. Mas o professor, ele terminou com Oliveira. Não interessa, ele quer saber que tem a palavra Oliveira. Mesmo que não tenha nada antes, ou que tenha, ou mesmo que não tenha nada depois, ou que tenha. Tá certo? Entenderam, pessoal? Tem mais pessoa aqui embaixo que eu não tô vendo. Mas a Bárbara também não tem Oliveira no nome. Professor. Oi. Uma dúvida. Tipo, ele só, busca as pessoas que têm um F, por exemplo. Ele não busca, quando ele termina isso, ele não busca as outras pessoas da tabela, é isso? Não, ele traz todo mundo na tabela inteira. Ele não acha uma, ele acha tudo. Ele só coloca a pessoa de F em primeiro, é isso? Se você tiver um banco de dados com 150 mil pessoas, e dessas 150 mil, 50 mil começa com F, ele vai trazer 50 mil. Tá, beleza. Tá certo? Sim. Mais alguém tem dúvida? Próxima expressão é a expressão de nulo. O que significa isso? A gente vai utilizar uma cláusula chamada is. Então, ele vai testar se é ou não nulo, tá certo? Então, por exemplo, eu quero que traga todo mundo aonde o campo nome é nulo, is null, tá certo?
Ou eu quero que traga todo mundo onde o campo nome não é nulo. Is not null. A negação de não nulo. E aonde eu uso essas expressões? Todas essas expressões eu vou utilizar na cláusula where, que é uma cláusula de filtro para o comando select, para o comando update e para o comando delete. Então, a cláusula where, ela é uma cláusula do comando select, do update e do delete, utilizada para determinar uma condição. Essa condição vai estar sempre atrelada às expressões. Por exemplo, uma expressão lógica junto com uma expressão de nulidade, junto com uma expressão de igualdade, de relacionamento, essas coisas, tá? Essas expressões, elas poderão possuir operadores lógicos, de conjunto, aritméticos, relacionais. E ela é utilizada principalmente para determinar um filtro nessa consulta. Ou seja, para que eu possa trazer uma informação, eu não tenho que trazer tudo, eu só trago aquilo que realmente eu preciso. Tá certo? Então vamos lá. Vou dar aí para vocês 5 minutos para vocês fazerem essa tabela. Eu acho que a gente já tem essa tabela aí, que é a tabela produtos aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui se ela está inteira. Produto ID, descrição. Não. Vocês vão ter que matar essa tabela produtos e escrevê-la de novo, tá? O comando para escrever ela, para apagar ela a gente vai dar um drop, tá? Drop table, vai apagar a tabela produtos. Cuidado com esse comando, porque fez isso, já era, um abraço, não existe mais. Não tem como recuperar, a não ser que você faça um backup antes do comando, rode, e se precisar restaurar, restaura o backup, pegar esse comando de volta. Mas vocês vão criar a tabela da seguinte maneira. Create table, produtos, beleza? Produto ID. Essa tab produtos aqui, acho que essa tab produtos deve ter alguma coisa. Descrição. Aqui, ó. Essa tab produtos tem, pode usar ela. Beleza? Pode usar ela. Se ela, deixa eu ver se ela tem alguma coisa nela aqui dentro, a gente vai... Aqui, ó, a minha já até tem alguma coisa aqui dentro já, né? Então, se vocês não tiverem, construam essa tabela aí. Vou dar até um boi para vocês aqui, ó. E vou colocar o script aqui, ó. Certo? 2 minutinhos para vocês copiar ela aí. Se já tiver, melhor ainda, tá?
Ô, professor. Professor? Oi, Flávia. Tava liberando o microfone aqui. Desculpa. Ah, tá. Como que eu faço para começar a digitar esse código aí? Você abre o Management Studio, seleciona o banco e aperta Ctrl N. Vou fazer o passo a passo para você. Aqui, ó. Tá bom. Você abriu, vamos supor que você tem esse banco aqui já lá. Você tem que ter um banco, beleza? Que é o que eu ensinei na aula passada. Clicou nele aqui para ele ficar azulzinho. Você pode vir aqui em nova consulta. Ele vai abrir essa consulta e vai aparecer o nome do banco aqui. Aí você pode digitar o comando que ele vai funcionar. Fizeram? Acabando aqui. Ô, louco, gente. Já dei um maior boi para vocês do mundo, que era copiar. Vocês estão acabando? Ai, 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 professor. Bom, eu vou tocar aqui. Então, a gente tem essa tabelinha com os dados. Então, imagina algumas coisas que a gente pode fazer. Imagina que eu queira selecionar todos os produtos dessa tabela, onde o preço dele fosse maior que 2. Então, a gente vai estar utilizando as expressões e a cláusula where para isso. Então, nós vamos fazer o quê? Olha, eu tenho esses caras aqui. Eu quero trazer todo mundo que tem um preço maior que 2. Então, esse cara eu não quero, esse cara eu não quero, esse cara eu não quero e esse cara eu não quero. Dos 10, tem que me trazer 6 aqui. Beleza? Então, como é que eu vou fazer? Select asterisco from tab produtos. É isso? Tab produto. Não. Tab o quê? Tab produtos. Isso. Ah, está no banco errado. Está no banco master. Na verdade, é o banco BD Unopar. Beleza. E aí eu vou colocar where o quê? Qual coluna que eu quero analisar? Eu quero analisar a coluna produto, underline, preço. Ela tem que ser maior do que 2. Beleza? F5. Olha lá. Ele só trouxe os produtos que são maior do que 2. Condição.
filtro da condição. Beleza? Importante, esse comandinho aqui, where, dentro do update e do delete, é indispensável. Eu vou repetir, vai estar gravado para os senhores aqui, para que se alguém fizer alguma besteira, não fui eu que falei, ao contrário. O where, dentro de update e delete, é indispensável. Entenderam? E eu só vou tocar aula para frente se vocês disserem que sim. 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 Sim, professor. Sim, professor. O que é indispensável para o comando update e delete que nós vamos ver aqui na frente? Where? Beleza. Tá certo, pessoal? Lembra do filminho do Hitler lá, hein? Lembra da paródia do Hitler. O cara deu um update sem where e ferrou com tudo. Tá certo? Uma outra situação. Eu quero achar todo mundo que tenha preço maior ou igual a 5,78. Então, é uma outra condição. Operador relacional 5,78. Se eu tiver um com 5, ele vai trazer? Não, tem que ser 5,78. E 5,77? Não vai trazer. 5,79? Também não? Vai. Ué, 5,78 maior ou igual, olha lá. Ah. Tá? Você estava na frente. Beleza? Agora, vamos supor que eu quero colocar uma outra condição. Qual condição? E, end, a situação do produto for inativo. Então, eu tenho duas condições que ele tem que respeitar. Essa é a minha tabela. A minha tabela é essa aqui. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai procurar todo mundo que tem preço maior ou igual a 5,78 e a situação dele é inativo. Ou vai pegar todo mundo que é inativo e o preço é maior ou igual a 5,78. Vai trazer algum? Ó, esse aqui é maior, esse é maior, esse é maior. Desses três, algum vai vir? Não. Por quê? Porque Esse tem que ser inativo. tem que estar inativo, porque uma das condições É que ele seja inativo. nega a outra, tá certo? Uma eu tenho como verdadeira e a outra eu tenho uma negação, não tenho ninguém. Agora, e se eu fizer isso aqui, ó? Ele vai trazer alguma coisa? Eu acho que não. Não? Eu acho. Ele vai. E pasme, ele trouxe preços que são menor que 5,78. Por quê? Por causa do ou? Por quê? É porque ele trouxe do inativo, né? Por quê? Porque ele está 5,78 ou inativo. Então, mas agora me explica certinho por quê. Porque or é ou. É isso eu sei. Porque ele falou, você falou que as condições, porque eu estou usando o or, certo? Ou seja, essa condição sendo verdadeira, ou essa condição sendo verdadeira, ou ambos sendo verdadeira, para ele tanto faz. Beleza? Se eu tiver as duas verdadeiras, ele vai trazer. Se eu tiver somente essa verdadeira, ele vai trazer. Se eu tiver essa falsa e essa verdadeira, ele vai trazer. Por quê? Essa condição, ele identifica que uma das duas tem que ser
verdadeira, ou ambas, ou uma das duas, mesmo que a outra seja falso. Essa lógica não pode fugir da cabeça de vocês. Porque se essa lógica fugir da cabeça de vocês, aí o negócio babou. Tranquilo? Beleza. Tranquilo, professor. O outro operador pode ser esse aqui, ó. Produto underline ID. São os operadores de conjunto, onde eu posso ter aqui, ó, in, 1, 3, 5 e 7. Ou seja, eu vou verificar se o produto ID, a coluna produto ID, ela tem o valor 1, ou o valor 3, ou o valor 5, ou o valor 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. Tô certo ou tô errado? Mas um senhorzinho mal, pelo menos. O que mais me entristece, sinceramente, é esse silêncio. Ele vai trazer alguma coisa quando o senhor mandar executar? Isso que eu estou perguntando. Eu acho que não. Eu acho que vai. Então vai. Não, mas eu quero saber por que você acha que não. Ah, por ser esse monte de ou, ter esse monte de ou. Por ter esse monte de ou. Uhum. Se você não entendeu por ter esse monte de ou aqui, a gente vai ter que voltar tudo da estaca zero. Aliás, sexta-feira agora eu vou na Unopar só para ver o laboratório de informática para ver se está funcionando. Provavelmente a gente vai voltar presencial, viu? Ah, sim. Acho que vai ser presencial e híbrido, né? Na verdade. Mas clamo que todos vão presencial, porque vai ser melhor daí. Valendo uma tubaína e uma coxinha. O Lucas falou que não vai retornar nada. Tá gravado. Por causa desse monte de ou. Agora eu quero saber se os dois comandos têm diferença um do outro. Não ou sim. Ó, não ou sim. Ah, eu acho que vai rodar sim, mas Tá, a pergunta agora foi: os dois comandos, o primeiro comando e o segundo comando, eles têm diferença de um para outro? Não ou sim? Deve ser só a organização? Eu quero saber se tem diferença de um para outro. Se o resultado que um for trazer é diferente do outro. Não ou sim? Eu acho que não. Não tem. Ó, presta atenção. Não ou sim? Não ou sim? Tem diferença um para o outro? Sim ou não? sim. Sim. Não, não tem. Não tem. Tá vendo como é fácil induzir vocês ao erro? Não tem. Operador de conjunto, eu falei quando eu expliquei o in, isso aqui é a mesma coisa que OR. Ele vai verificar se o produto ID é 1, ou 3, ou 5, ou 7. Olha lá.
4 linhas, vou rodar os dois juntos, vai ter 2 queries aqui, ó, a mesma coisa. Nossa, professor, como você é ruim, você induziu a gente ao erro. Induzi. E vou induzir do restante da disciplina, e vou induzir na prova. Gente, eu tô no meu mundo aqui. É banco, 21 anos na área trabalhando com isso. Eu vou induzir vocês ao maior erro possível, para ver se vocês estão se adaptando e se estão conseguindo entender aquilo que eu estou passando para vocês. Beleza? Beleza. Outro operador de conjunto que a gente tem é o operador between. O que ele faz? Ele vai buscar uma faixa de conjuntos. Beleza? Produto, underline, preço, between. Vai na coluna produto, underline, preço e procura entre o valor 3 e 4. Beleza? O que ele vai fazer? Tudo que for maior que 3 e menor que 4. Tudo que for maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4. 1 ou 2. Você pode repetir de novo, professor? Comando between que eu dei ali, ele vai procurar tudo que está entre 3 e 4. Esse 3 e 4 é maior que 3 e menor que 4, ou é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4? É maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4, não é? O Henry já deu a opinião dele. Mais alguém? Eu acho que ele só vai trazer a coluna 3 e a 4. Lucas, vamos lá, cara. O que eu falei? É operador de conjunto. Conjunto. Então acho que vai trazer todos, né? Porque 3 e 4, o 3 é o menor e 4 já é o maior. Tá, mas é isso que eu tô perguntando. Vai trazer entre 3 e 4 ou maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4? O Henry já deu a opinião dele. Acho que maior é igual a 3 e 4? 4. Igual a 3 e é maior que 3 e menor que 4, ou maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4? É igual a 4, né? Eu não entendi. Acho que ele vai trazer 3 e maior que 4. Eu acho que ele vai trazer o 3 e o 4, porque você está mandando procurar ele entre o 3 e o 4. É isso? É, mas eu não tô conseguindo, eu não entendi o que o Lucas falou e agora o que você falou. Ele vai trazer o 3 e o 4 ou vai trazer Vai 3? trazer o 3 e o 4, porque você está mandando procurar entre eles. É diferente, então. Pronto, vamos fazer assim, ó. 3 a 5, pronto. Quais são os números que ele vai trazer? 4? 4. Hein, quais os números que eles vão trazer? Henry? Peraí, tá me ouvindo, professor? 3, 4 e 5. E 3, alguma coisa, 4, alguma coisa, 5, alguma coisa. Não. Muito É bem, isso, Henry. né? Muito bem, Henry. Parabéns. Ele vai trazer todo mundo que está entre 3 e 4, entre 3 e 5, inclusive o 3 e o 5. 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4,01, 4,99, 5. Tá certo? Então, o between, ele é um operador de
conjunto. O que significa isso? O que significa isso, pessoal? Seria uma forma de pesquisa? Ele vai comparar o campo a um conjunto de valores que eu especificar para ele. Pessoal, bora acordar, galera. Bora acordar, pessoal. Gente, pode ser que alguns já tenham vivência nisso aqui, mas muitos não têm, eu tenho certeza. É a oportunidade que você está tendo de arrumar uma oportunidade de trabalho melhor para você. Eu falo, eu brinco isso às vezes, e pode ser um pouco meio besta da minha parte falar isso, mas ó, vocês têm um profissional na área de vocês, eu estou me vendendo, que tem 21 anos de TI, é DBA SQL Server, é DBA Progress, tem experiência na área. Além de professor, vocês estão com uma consultoria de banco totalmente grátis aqui. Que se eu fosse cobrar de vocês, eu cobraria no mínimo R$ 400 a hora. E vocês não estão pagando nada. E vocês não estão aproveitando. Essa aula tem que ser uma aula de discussão. Que, por quê, quando, onde, qual motivo, onde eu posso usar, como eu posso fazer, se eu tiver uma situação assim, o que eu devo fazer? É dessa maneira que a gente vai aprender. E se eu fizer isso aqui? Ele já vai fazer o oposto? Vai fazer o oposto por quê? Porque o senhor colocou para não aparecer. Eu não quero que traga todo mundo entre 3 e 5, inclusive 3 e 5. Olha lá. O professor trouxe 5,78. 5,78 é maior que 5. E aí a gente vai, certo? E aí a gente vai falar também do operador like. Vamos falar do operador like também, né? O que o like era mesmo? Ele procurava alguma coisa dentro de uma string. Dentro de uma string. Beleza? Então vamos lá. Select, asterisco, from, tab, produtos, where, produto, underline, descrição, like, todo mundo que comece com a letra C. Esse é o Coringa. Beleza? Esse é o Coringa. O Coringa é o porcentagem. Então, ele vai trazer todo mundo que começa com a letra C. Professor, eu quero todo mundo que tem a letra A, independente se começa, se termina, se está no meio. Eu quero... Professor, Oi, pode falar. vocês sempre tem que ter o porcento para colocar a letra. O porcento é o Coringa. Se eu fizer só isso aqui, ele vai procurar todo mundo que seja A. Ah, tá, entendi. Aí eu falo, não, eu quero todo mundo que ou termine com A, ou que comece com A, ou que tenha A em qualquer parte da sua descrição. Tá certo? E eu posso fazer a negação do not. Porque dos 10, um produto não tem a letra A, que é o leite. Entenderam? Sim. Sim.
eu acho que presencialmente vai ser melhor para a gente trabalhar. Né? Me preocupo muito com isso. Então, eu acho que presencialmente vai ser muito bom para a gente trabalhar. Beleza, vamos falar um pouquinho de atualização. O que é atualização? Especificamente desse carinha aqui, ó, o update. E não se esqueça, não dá update sem where. Por quê? Porque dá zica. Se a gente for fazer uma brincadeira bem boba, certo? Que aí, por exemplo, vamos lá na internet. Vamos lá na internet e vamos pesquisar aqui na internet assim, ó, paródia update sem where. Vamos ver o que vai dar. Ah lá, tem um cara que falou aqui, ó, o dia do update sem where. Vamos ver aqui, ó. Se vocês estiverem escutando aí, vocês me falam, tá bom? Não tiver... com certeza já viu aquelas piadinhas do... Tá escutando o som? Estamos escutando, sim. Sim. Beleza. Se você ainda não passou por esse susto de fazer uma atualização no banco de dados sem o where indicar a condição, tome muito cuidado para você não passar esse susto, tá? Se você fizer no banco local ali, em desenvolvimento, beleza. Mas se você fizer uma atualização dessa no cliente, você pode ferrar com tudo. O bom é que a gente conseguiu escapar dessa, tá? Fica até o final do vídeo aqui que eu vou te contar como é que a gente escapou desse grande susto. Estávamos eu lá, eu e meu colega, a gente fazia parte da mesma equipe, trabalhávamos lado a lado, e éramos júniores, recém tínhamos começado no trabalho, começamos juntos, acho que tinha o quê? Fazia uns 3, 4 meses, e por causa da pressão do gerente de projeto, né, a gente tinha aquele gerente que chegava assim e apontava o dedo, eu quero que faça essa atualização agora. Né? Mais gerência também, ficar apavorando o programador, querendo que ele faça a coisa certa depois. Daí ele abriu lá o software, o acesso remoto no banco do cliente, e era para quitar 2 contas de um determinado cliente, era para quitar, encerrar a conta. Tinha dado um probleminha lá, a gente tinha que fazer a solução diretamente no banco de dados. E naquela correria, o meu colega esqueceu de colocar a cláusula where e o código do cliente. A hora que ele apertou o enter, assim, porque a gente tá num data center, tá num computador potente, deu ali o enter, executou, já era. É milésimo de segundo, alguns segundos, depende da quantidade de dados. E a hora que ele deu o enter, ele fez bem assim, e olhou para mim com aquela cara de assustado. Eu já adivinhei na hora. Será que você fez o update sem where? Aí ele, sim. Cara, a gente não sabe o que fazia. Começamos a tremer, suar. Primeira coisa que vem na cabeça é demissão certa, né? Porque a gente tinha acabado de começar a profissão, então... E a empresa tem essa política, esse costume de ficar colocando medo, né? De que tudo é demissão. E daí a gente chegou assim no rapaz que ele já tinha experiência em banco de dados, era Postgres, tá? Ele tinha lá uns 15 anos já de experiência em banco de dados, a gente contou o que aconteceu para ele. E como a gente era júnior, né, a gente estava começando, o pessoal mais experiente ajudava a gente. Eu lembro que ficou dois programadores assim super experientes lá do nosso lado, eles ficaram 2 dias inteiros até eles conseguirem fazer toda a recuperação. Eu não lembro o que eles fizeram. Sei que eles mexeram até eles conseguirem fazer toda a recuperação. Não tinha um backup, tá? Tinha acho que só um espelhamento, uma tabela temporária. Não lembro qual que era a solução lá. Eles conseguiram achar a solução e conseguiram restaurar esse último... esse update sem where, onde tinha quitado a conta de todos os clientes do banco de dados. Então imagina só, tinha mais de 200 mil clientes na base de dados, de repente ninguém devia mais nada, todo mundo tinha quitado as contas. Então, para a empresa, isso para o cliente que depende desse banco de dados, controla toda a parte financeira, faliu, né?
no caso, não faliu porque foi feita a correção. Mas, imagina de um dia para o outro você ter todas as contas quitadas, tipo, ninguém deve mais nada para você, tá? Então, imagina que loucura que foi. Só que deu tudo certo no final. O pessoal conseguiu fazer o restore. Foi difícil, foi. Né? Há 10 anos atrás as coisas eram mais difíceis. Ainda bem que a gente pôde contar com o pessoal que era mais experiente. Mas se você não passou por um susto enorme desse, cuidado se você fica conectado no banco do cliente. Muito cuidado. Ó, uma regra que tem, para você nunca esquecer do where, é escrever ele antes. Antes de você começar a escrever o select, ou então o update, ou então delete, você escreve o where primeiro. E daí você escreve o resto do SQL. É uma dica que realmente funciona, porque daí você nunca vai esquecer de colocar o where, tá? Então, eu tenho algumas histórias dessa também, de outros clientes, de outros colegas de trabalho, mas esse foi assim um mega susto mesmo que a gente passou no começo da profissão. Então, quando você vê aí essa piadinha do update sem where, saiba que é real. Isso realmente acontece. Você pode acabar com uma base de dados tremenda, você pode ser demitido, ou você pode acabar com toda a estrutura, os dados de uma tabela no banco de dados, e vai dar muito problema sim. Uma dica, há muito tempo já que eu vejo essa dica e eu sigo, é escrever o where primeiro, tá? Então, lá, nunca faça update, delete e etc. sem o... Bom, vocês estão vendo que não sou eu, né? Então, se a gente procurar aí, né, no YouTube, peguei um aqui, mas já tem aqui uma outra paródia, como evitar update sem where, né? E se você procurar mais a fundo aí, vocês vão achar mais coisa aí, né? Tem muita coisa que vocês vão descobrir aí em relação a isso. Enfim. Professor, olha a paródia que o senhor passou esses dias. Não entendi. A paródia que o senhor passou esses dias estava bem ali. Então, assim, deu para notar que é um comando extremamente problemático, perigoso, e é muito mais perigoso se você não for rodar ele com where. Mesmo que você tenha que alterar uma tabela inteira, como por exemplo, eu criei um campo novo e quero alterar a tabela inteira. É interessante colocar uma faixa de valores, porque imagina que você tiver uma quantidade de registros muito grande nessa tabela. Você pode criar um bloco, tá certo? Você pode criar um bloco no banco de dados. Ou seja, você vai bloquear aquela tabela para que ela fique travada até que o seu comando termine. E se for uma coisa muito extensa, você vai ter problema com isso. Tá certo? Professor, Oi? tem como simular isso? Simular um update sem where? Isso. Tem sim. Você pode, por exemplo, utilizar um controle transacional. Vamos supor que eu vou pegar essa tabela aqui, ó, alter table, tab produtos, add produto vencimento, date, certo? Tá lá. Select asterisco from tab produtos. Tá lá. Então, quem tá vendo, tá tudo nulo lá, certo? Tá tudo nulo. Beleza? Beleza. Como que eu dou um update sem where? Então, já falando, vamos falar do update primeiro, né? Eu já simulo para vocês. O update é um comando da classe DML, porque ele vai mexer com os dados em si, certo? E ele é utilizado para fazer a alteração de registros. Então, como que eu uso o meu comando? Update, o nome da tabela, cláusula set, quais são os campos que eu quero alterar? Set, você vai colocar o nome do campo, e aí você vai passar para ele um valor, igual o valor que você quer. Se eu quiser passar mais um campo, vírgula, o campo igual o valor que ele vai receber.
todos esses campos sendo sempre da mesma tabela. E nunca esquecendo desse cara aqui, where. Beleza? Imagina então que eu quero fazer um update para alterar o produto vencimento. Então, eu quero falar assim, ah, beleza, ó, você faz assim. Todo mundo que tiver com produto ativo, você vai colocar a data de vencimento para o final do mês. Eu vou usar uma função aqui. Produto vence é igual end of moon. Ah, não tem aqui. Sei lá. Depois a gente vai falar de função. Day, vírgula, 10 dias a data. Certo? Get date. Data de hoje. Então, aqui eu estou falando para ele alterar todo mundo, passando o produto para 10 dias a partir da data de hoje. Então, até vai ser dia 11 o vencimento. Só que o teu gerente falou para você que é para você atualizar somente os caras que estão ativos. Opa, foi os 10. E agora? Agora, se eu não estiver usando um controle transacional, não tenho o que fazer. Certo? Não tenho o que fazer. Tem como evitar? Tem. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Voltar ao que era antes. Era antes. Transaction. Beleza? Tá lá. Atualizou? Atualizou. Opa, fiz besteira. Opa, não tem problema. Rollback. Não tá mais lá. Então, uma outra sugestão é sempre assim, usar o begin transaction quando for usar um update, verificar e dar um rollback. Se tiver certo, dá um commit. Por exemplo, eu quero somente para os produtos onde a situação dele for igual a... Vou lá conferir. Ah, não, tá certo, então eu dou um commit. Beleza? Se eu abrir uma nova query, que é uma outra conexão, vai estar lá já comitado. Eu posso até vir aqui dar um rollback se eu quiser. Esse rollback não vai ser finalizado porque não existe nenhuma transação iniciada. Tá certo? Então, depois que eu dei o commit, ele efetivou. Beleza? Professor, então quer dizer que se eu rodar um update sem o where, eu vou pro RH. Beleza? Você vai pro RH. Bacana essa gíria, hein? Vai pro RH porque é o lugar aonde a gente vai quando faz besteira, né? Opa, fiz errado. Drop com. Estava achando que tô dando update. Ah, errei o nome da tabela. Tranquilo? Tranquilo. Então, o exemplo que a gente tem aqui é, por exemplo, zerar o saldo de todo mundo que está inativo. Como é que a gente faria isso? Update. Tab produtos 7. Eu quero zerar o saldo. Então, é a coluna produtos saldo. Zerar. Para todos os produtos com situação igual a inativo. Então, de todos os 10 produtos, 3 deles foram zerados. Eu quero passar o saldo para 10 e reajustar o preço em 10% de quem está inativo. Beleza, vamos fazer assim então. Ó. Select. Eu quero passar o preço para 10
passar o saldo para 10 e o preço, eu quero aumentar ele em 10%. Vocês sabem, para aumentar 10% é só multiplicar por 1,1 direto, né? Isso é matemática. Ou só você faz, calcula 10% e soma o valor dele. É a mesma coisa. Beleza? Então aqui eu vou rodar um select antes e um select depois. Ele vai rodar o select, o update e o select. Ele fez? Pegou os caras que estão inativos, tá aqui, esses caras. Beleza? R$ 1,65, R$ 3,45 e 2. Tá aqui o novo preço deles. Vamos ver se está certo? Vamos. 1,65 mais 10%. 1,815. Então ele vai arredondar, porque tem duas casas, fica 1,82. 3,45 mais 10%. 3,79,5. 3,80. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza? E aí eu posso brincar com todas as expressões que eu quiser na cláusula where quando eu for fazer o comando de update. Beleza? Então, dessa maneira eu estou passando todo mundo para ativo, tá? Aqui eu coloquei uma situação, aqui outra situação. Beleza? E isso vale também para o comando de exclusão, que é o comando delete, que é o comando que vai fazer a remoção de dados dentro da minha tabela. Então, ele é um comando do grupo DML, porque ele vai manipular dados, certo? E ele vai excluí-los de dentro de uma tabela. Lembrando, cláusula where é importante. Professor, eu apago uma coluna? Não, você apaga uma linha, ou uma sequência de linhas, ou a tabela inteira. E se eu quiser apagar o valor de uma coluna? Aí você seta nulo para aquele valor utilizando o comando update. Tá certo? Para apagar o valor de uma coluna, não existe um comando específico. Tá? Mas, por exemplo, eu quero pegar todo mundo que está inativo e eu quero apagar, não quero que tenha valor nenhum. Certo? Where produto situação igual aí. Pergunta. Isso aqui é a mesma coisa que isso? Eu acho que é. Eu também acho que é. Não existe acho na matemática. Existe sim ou não. Então é. É porque não tem o case sensitivo habilitado, beleza? Vamos lá, olha lá. Então eu apaguei o valor. Tudo que não existe, ele é nulo. Antes existia, não existe mais, é nulo. Beleza? Fácil, né? É um comando fácil, simples, vocês não acham? Sim. Comando update, né? Só que ele tem um poder devastador do caramba. Não só ele, quanto o amiguinho dele, que é o delete. Tá? Que é o delete. Então, por exemplo, eu quero apagar todo mundo que está ativo da minha tabela. Imagina. Opa! Tô todo feliz. Mandaram eu apagar aqui uns... Ô, professor, Oi! se eu quiser voltar tudo ao normal, tem que ter dado backup, né? Feito backup, não é? Se você não estiver usando o controle transacional para checar, sim. Ah, tá. Tá? Então, se você está inseguro para rodar o comando, faz um backup antes do banco de você rodar. Tenta fazer ele fora do horário comercial. Pede uma janela de manutenção, onde ninguém está conectado. Coloca o banco em single user, faz um backup, roda o comando, confere e libera o banco para produção. Se deu merda, volta o banco de backup. Volta o backup, acabou. Tá certo? Bem mais seguro. Bem mais seguro.
Quero apagar todo mundo onde a situação dele seja igual a inativo. Olha, eu vou apagar todo mundo com a situação inativa. Peraí que eu acho que eu fiz besteira. Caramba, era para apagar o que estava inativo. Eu apaguei o que estava ativo. Opa, controle transacional. Rollback. Graças a Deus voltou. Já parei de peidar molhado. Já não deu mais caganeira. Né? A barriga parou de fazer borbulha. Não, quero apagar todo mundo que está inativo. Vou verificar. Tá certo? Opa, tá certo. Aí eu dou um commit. Se não, opa, tá errado. Rollback. Apaga lá aqueles produtos para mim. Não, beleza, pode deixar. Vou apagar. Relaxa, tá apagado. Tá apagada a tabela inteira. Ah, mas eu estou usando o controle transacional. Rollback. Demora menos tempo do que voltar um backup, viu? Detalhe, eu estou falando isso na ferramenta de banco, tá? Na ferramenta de banco. Na programação, vocês têm que ver com o analista de vocês como que ele vai fazer isso. Beleza? Professor, é tipo um Ctrl+Z? É tipo um Ctrl+Z. Que massa. Beleza? Entenderam? Sim. Então vamos lá. Então a gente falou sobre as expressões e nelas a gente tem lógicas, relacionais, de conjunto e nulo. As relacionais, aquelas que verificam se fazem a comparação entre o campo e um valor ou entre dois campos. Tá certo? Eu posso até fazer isso, eu posso até ter condições lá assim, ó. Sei lá, eu quero trazer todo mundo onde o produto preço for igual a sei lá, imagine que tem uma coluna saldo aqui, uma coluna custo, onde o preço for igual ao custo, entendeu? Vamos criar aqui alter table tab produtos add produto custo numeric 15,2. Ctrl+Z aqui para Ctrl+Z do Lucas. Tá lá, né? Vamos colocar tipo it tab produtos set underline custo vai ser igual produto underline custo menos produto underline custo vezes 0,5. Onde produto situação foi igual a é produto custo, é produto preço. Isso que não está dando. Então ele colocou aqui, ó, 50% a menos, certo? Então quando for igual aí, vai ter que ser igual. Tem aqui igual. Imagina que eu quero fazer uma pesquisa na minha tabela onde a coluna produto
preço for igual a produto, underline, custo. Eu também consigo fazer uma comparação entre duas colunas. Tá? Então, ele vai me trazer esses caras aí. Certo? Então, são os operadores relacionais. Eu vou comparar alguma coisa, eu vou ver se é igual, se é diferente, se é maior ou se é menor. Os operadores lógicos, que eu vou avaliar duas expressões relacionais, eu vou negar uma expressão relacional, certo? Então, é o AND, OR ou NOT, que é a negação. Os operadores de conjunto, onde eu vou passar um conjunto de valores, certo? Então, o IN vai verificar se alguma coluna respeita esse conjunto de valores, que é a mesma coisa que eu utilizar o operador lógico OR. Professor, acho que cortou o áudio. O between, que ele vai determinar uma faixa de valores, tá certo? Então, eu vou verificar um campo aonde eu tenho uma faixa de valores entre dois números, inclusive eles, tá? Então, nesse caso, a coluna ano de fabricação tem que estar entre 2000 e 2012, inclusive eles, tá? E o operador lógico, o operador de conjunto like, que ele vai procurar alguma coisa, né, utilizando um coringa. Então, que comece com uma palavra, que termine com uma palavra, que comece com uma letra, que termine com uma letra, que tenha aquela letra, não importa se comece ou não com alguma coisa, se termine ou não com alguma coisa. Beleza? A outra expressão, que é a expressão de nulo, que ela verifica se ela é ou não é nulo. Então, is null ou is not null. Beleza? A própria tradução do inglês já é bem associativa ao que ele vai fazer, tá? E tudo isso nós utilizamos dentro desse cara, que é a cláusula where, que eu chamo de filtro. Beleza? É aqui que eu vou indicar os filtros. Então, eu posso fazer um filtro onde eu uso somente um operador relacional, ou um operador de conjunto, ou um operador de conjunto com um filtro relacional, sendo que ambos têm que ser verdadeiro, tá? Ou apenas um outro filtro de conjunto, ou eu posso usar um filtro de conjunto com uma negação, ou eu posso usar um filtro de relacional com negação, tá certo? Ou um filtro relacional com um filtro de conjunto, quando uma das duas é verdadeira, se a uma for falsa e a outra for verdadeira, independe, tá certo? E depois nós falamos do comando update, que é o comando de atualização, que é um comando DML que vai atualizar dados na tabela, beleza? Lembrando que a gente nunca pode esquecer do comando where, nunca pode esquecer do filtro, tá certo? Então, eu vou fazer um update em uma tabela onde essa coluna vai receber um novo valor e o filtro dela vai ser um determinado filtro, tá certo? Então, aqui eu posso fazer um update na tabela produtos, onde o saldo vai ser zerado quando a situação for igual a I. Vou fazer um update na tabela produtos, passando o saldo para 10 e adicionando 10% no preço quando a situação dele for I. Vou fazer um update na tabela produtos inteira, passando todos os campos para A, inclusive os que já são A, porque eu não tenho filtro algum. E depois o comando delete, que é o comando de exclusão, que vai remover linhas da minha tabela. Estou fazendo um delete de todo mundo onde a situação do produto é ativa. Estou fazendo um delete aonde eu tenho um operador relacional e um operador lógico com outro operador relacional, ou seja, ambos têm que ser verdadeiros, tá? Estou fazendo um delete, excluindo linhas aonde a minha situação tem um operador relacional ou um operador de conjunto. Então, quer dizer, se isso aqui já satisfazer, eu já apago, eu nem olho o outro. Agora, se isso aqui não satisfazer e isso satisfazer, eu também apago, tá? Se um for falso e o outro for verdadeiro, ele vai apagar. Por quê? Or, um ou outro. Tá certo?
E se eu fizer um delete produtos, eu assinei meu atestado de óbito. Tranquilo, turma? Sim. O bom é que tem gravado essa aula, né? Sim. O bom é que tem gravado. Pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Quando que está agendada a nossa prova? Eu já não sei. Caramba, você esqueceu a prova, cara. E agora? Trabalho é pro dia 10. Dia 29. Tá. Tá? E o trabalho agora para o dia 10, semana que vem. Beleza? Próxima aula, a gente vai ver o quê? Próxima aula é dia... Deixa eu ver. 8. Pós-manifestação do 7 de setembro e paralisação dos caminhoneiros. O que eu acredito que não vai acontecer. Né? Mas, enfim. É minha opinião contra de todos. Eu até acho que não é o momento de acontecer, porque vindo de uma pandemia, onde muitas pessoas já estão sofrendo com perda de emprego, comércio fechando, se me para a caminhoneira agora, a gente assina o atestado de óbito do Brasil, né? Mas, e ó, eu não estou fazendo um discurso político aqui, eu estou pensando no bem-estar da população. Eu não sou pró-Bolsonaro nem contra PT. Eu sou uma pessoa neutra em relação à política que defende o Brasil. Mas a minha opinião é essa. No dia 8 eu vou passar 2 conteúdos para vocês, que é o conteúdo sobre restrição, que é bem extenso, e o conteúdo... Cadê? Que é... Não, só de restrição, porque depois entra junções. Só de restrição tem mais de 20 slides para a gente ver. Ixi, é coisa pra caramba. Vai dos 66 ao 90 e... ao 99, são 33 slides. É uma pancadação. Oi. Será que não tinha como o senhor colocar os slides no Teams? Só que lá naquela aba de arquivos, onde dá Já pra tem lá gente no fazer. AVA. Hã? Já tem no AVA. Ah, putz, esquecido. Tem lá É no que AVA. eu tava assistindo pelo Teams. É, tá todo o material tá no AVA, é só entrar no AVA lá. Tá, mas se for o caso, deixa eu ver aqui, ué. A gente já faz isso já. Não, mas você tem no AVA, depois... Não, cara, eu faço. Relaxa. 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 Carregar. Aqui, material de aula. Tá aqui. Carregar arquivos. Relaxa. Seu pedido é uma ordem. Sua ordem é um pedido. Banco de dados 2. Acho que é esse cara aqui. Vamos ver se ele sobe. Sobe, arquivinho, sobe. Subiu. Pronto. Tá feito seu pedido, Dr. Lucas. Obrigado. Futuro DBA, engenheiro. Assim espero. Tranquilo, pessoal? Mais alguém tem um pedido, uma declaração de amor? Ou quer meu endereço para mandar um iFood de presente para mim? Ô, coração peludo que vocês têm, hein? Beleza, professor. Pelo amor de Deus. Ah, louco. Eu falei, não, eu achei que ia ser uma briga. Agora eu. Mas vou me lembrar disso na correção da prova, viu? Tá? Pessoal, por hoje é só. Tá bom? Vamos descansar? Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até dia 8. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Professor. Opa.